Olá, meus amigos aí do canal do YouTube. Aqui quem está falando é a Giovânia Pio, como você já conhece. E hoje eu vou falar para vocês sobre um vídeo que inclusive já está lá no canal, que é sobre o santuário terrestre. Sendo que esse vai ser diferente porque eu mandei fazer esse banner para ilustrar melhor a mensagem que está escrito. Se você tiver uma Bíblia, pega a sua Bíblia em Êxodo 25. Êxodo 25, verso 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E Êxodo 25, 40, último verso de Êxodo, diz assim, do capítulo 25, diz assim: Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que tenho mostrado no monte. Olha só, essa mensagem aqui foi Deus que deu para Moisés. Como? Olha só, Deus foi lá, chamou Moisés para ir para esse local aqui, ó, para o monte. Aqui você está vendo o que? A tenda, o santuário terrestre, vou explicar para vocês. Então, Deus chamou Moisés nesse monte e aqui aconteceu duas coisas extraordinárias. Primeiro, sabe o que aconteceu? Deus foi lá, pegou, chamou Moisés e entregou as duas tábuas dos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, que está em Êxodo 31 e 18, diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Então, o outro acontecimento que aconteceu aqui no monte, esse monte se chama Monte Sinai. O outro acontecimento foi que Deus chamou Moisés e disse: Moisés, venha cá que eu vou te dar um serviço para você fazer. Você vai fazer uma tenda terrestre, um santuário terrestre, o modelo do que existe lá no céu. E ali Deus falou com Moisés, e Moisés trouxe a ideia para os líderes e fez essa tenda. Olha só, a tenda, meus amigos, é essa aqui, ó. Você vê aqui tem a tenda, essa tenda, Deus deu a medida para Moisés, Deus deu os móveis que era para colocar dentro da tenda, tudo de ouro, tudo revestido de ouro. E essa tenda aqui tem 3 compartimentos. Tem aqui o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui ao redor da tenda, aqui tem muitas, vocês estão vendo, muitas tendas. Essas tendas eram para o povo de Israel, ou seja, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles começaram a peregrinar no deserto. Então, Deus ele só se comunicava com o povo através de Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés transmitia para o povo. Só que Deus, ele queria estar no meio do povo como sempre hoje. Deus quer estar no meio do seu povo. E Deus falou para Moisés para colocar a tenda no centro ali do povo. Ou seja, você vê aqui, ó, as tendas, né, era tudo organizada. Tinha a tenda, a tribo de Levi, José, Benjamim, né, Gad, todos eles. Então, essas tendas, as tendas deles aqui, ó, as cabanas, era tudo por ordem. E o santuário ficava bem no centro. Então, o que é que acontecia? Para a gente entender. Vou falar para vocês o que é que tem aqui dentro dessa tenda. Tudo representava Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês. Todos os atos que aconteciam aqui era para um futuro próximo que iria acontecer. Então, tudo isso aqui era simbólico. Vamos ver se vocês vão entender o que é que eu quero falar para vocês. Olha só. Quando alguém desse povo aqui pecava, quando alguém deles pecava, que é o povo de Israel que Moisés tirou lá do Egito, o que foi que Deus deu ordem para Moisés? Deus foi lá, falou: Moisés, fala para o povo trazer um cordeiro. Olha só, era um de manhã, outra tarde. Traz um cordeiro e apresenta diante do sacerdote. Você vê aqui o que? Ó, não sei se a câmera vai dar para mostrar para vocês. Aqui você está vendo que é uma família. Ó, aqui fora tem pessoas, ó, aqui atrás, atrás da tenda, tem pessoas aqui aguardando a ser atendido. Aqui você está vendo aqui é uma família e tem aqui um animal, um cordeiro. Aqui você está vendo, aqui é o pátio, aqui se chama o pátio, como eu falei, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui no pátio tinha duas coisas. Tinha o altar de sacrifício, você está vendo aqui o altar de sacrifício, e tinha uma pia. Essa pia era para o sacerdote, quando ia desempenhar aquele sacrifício, tinha que lavar as mãos. Era um tipo de, além de higiene, também era uma purificação, porque aquela água representava Jesus Cristo. Como eu falei, tudo isso aqui era voltado para Jesus no futuro. Então, o que acontecia? O sumo sacerdote, ele fazia o quê? Deixa eu explicar uma coisa interessante. Esse sumo sacerdote, antes de fazer todos esses sacrifícios com o povo,
Ele, como era pecador também, ele tinha que fazer o sacrifício dele primeiro, tinha que se consagrar para depois fazer o sacrifício do povo. O que era que ele fazia? Ele pegava, matava um novilho, e daquele novilho que ele matava, ele pegava, colocava uma quantidade daquele sangue, aspergia o quê? Na cortina, no véu do santuário, outra quantidade do sangue colocava nos chifres lá do incenso, né, do incensário, e outro sangue ele colocava o quê? Ao redor do altar de sacrifício, o sangue. Depois tinha um processo que faria com a carne do animal. Então, já que ele já se purificava, agora ele ia atender o povo. Então, quando alguém da comunidade ali, daquele povo ali pecava, vamos supor que João, tinha um nome chamado João, e João adulterou. E ele fez o que? Ele tinha que se arrepender, confessar o seu pecado. Quero deixar uma coisa clara aqui para vocês, meus amigos, que pecado não se confessa a homem, pecado se confessa a Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda, nessa época, não estava aqui ainda. Então, logo depois a gente vai ver que Jesus, a gente tem que confessar nosso pecado a Jesus, e não a homem nenhum. Então, o que acontecia? Deus deu ordem para Moisés chamar o sacerdote, primeiro se consagrava, como eu falei para você, que o animal dele não era um cabrito, não era um cordeiro, era um novilho, porque ele, né, era o sacerdote. Aí ele chamava, né, o homem, a pessoa entrava, ficava todo mundo esperando, aí ele entrava. Quando o pecador entrava aqui no pátio, que esse pátio era o local que atendia as pessoas, ele pegava o sacerdote e iria verificar o animal, se o animal tinha algum defeito. Por quê? A orientação que eles recebiam é que o animal não tinha que ter nenhum defeito. Por quê? Aquele animal, como eu falei, representava Jesus no futuro. E Jesus não tem defeito, Jesus é perfeito. Aí o sacerdote verificava, papava assim, um animal para ver se tinha algum defeito. Se não tivesse, o homem vinha cá, o que adulterou, cometeu algum pecado. Isso era para homem e mulher, viu, gente? Pegava, colocava a mão sobre a cabeça do animal e ali confessava seu pecado. Aí dizia, eu matei tal, roubei, adulterei. Aí naquele momento, o próprio pecador matava o animal. O sacerdote, ainda vai ter a história do sumo sacerdote. O sacerdote pegava aquele sangue e fazia isso, ó. Pegava, colocava aqui nesse altar de sacrifício, tinha alguns chifres. Ele colocava o sangue nos chifres que tinha aqui sobre o altar do sacrifício, e o restante do sangue ele colocava sobre o altar. Aquela passagem na Bíblia que diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, pois bem, para você receber o perdão dos pecados, Jesus Cristo precisou morrer. E esse sangue aqui, daquele animal, representava o sangue de Jesus, que um dia seria derramado na cruz. Então, eu mostrei para você aqui que era assim que acontecia. Com todos eles que moravam aqui, que pecavam, eles tinham aqui. Esse processo era feito dia e noite. Imagina só quantos pecados o povo pecava. Era muito, mais milhões de pessoas que estavam ali, né, que Moisés tirou ali do Egito. Foi uma população muito grande e todos os dias eles pecavam. Agora eu vou falar para vocês o que era que tinha no lugar santo. Como eu te falei, sim, eu esqueci de falar. Essa tenda, o comprimento dessa tenda era 50 metros de 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Esse era o tamanho da tenda, era muito grande. Então eu já falei para você do pátio. Agora eu vou falar para você o que é que tinha lá dentro do lugar santo. Aqui dentro do lugar santo, que tinha 2 compartimentos aqui dentro da tenda, aqui era aberto, mas aqui o que era coberto, porque também tinha algumas coisas que faziam lá dentro. No primeiro compartimento, que era o lugar santo, na entrada, à esquerda, tinha um candelabro. Esse candelabro tinha 7 lâmpadas. Aquelas lâmpadas, elas ficavam acesas constantemente. Aquele candelabro representava o Santo Espírito de Deus. Olha só que coisa mais linda, né? Então, além de o Espírito Santo de Deus se fazer presente ali, também clareava para todo o processo ali, porque olha só, não tinha energia elétrica. Você vê que não tinha energia elétrica, tinha a cobertura aqui, né, da tenda aqui, então era escuro, então precisava o candelabro estar acesa, com 7 lâmpadas, 7 o número da perfeição. E ali do lado direito havia uma mesa. Essa mesa havia 12 pães. Dentro desses 12 pães, aqui do lado dentro
aqui no lugar santo, esses 12 pães representavam as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. E também aqueles pães representavam também Jesus Cristo, que é o pão da vida. E aqueles pães eram feitos sem fermento. E aqueles pães também eram trocados de sábado a sábado. E outra coisa também que eu quero mostrar para você, que tinha dentro do lugar santo, eram 3 coisas. O candelabro, a mesa com os 12 pães sem fermento. E também na entrada, já quase na entrada para o lugar santíssimo, como eu falei, aqui é o lugar santo, aqui é o lugar santíssimo. Na entrada já tinha, o que separava esses locais aqui era cortinas lindas. Gente, se você ler aqui em Êxodo, Levítico, todo o processo aqui desse santuário aqui, as cortinas eram muito lindas, que tinham muitas decorações lindas, eram coisas boas, até decorações de anjo. Imagina só que coisa linda, eu imagino que tinha lá dentro. Então, no lugar santo, para o lugar santíssimo, que tinha uma cortina que separava, logo pertinho da cortina para entrar para o lugar santíssimo, mas sendo que não era no lugar santo, havia um incensário. Aquele incensário ali, sabe o que acontecia? Os sacerdotes vinham aqui no altar de sacrifício, né, que ficava aceso constantemente para aquele serviço, para aqueles rituais. Ele pegava essa brasa e levava para onde? Para o altar de incensário. Sobre aquele altar também tinha alguns chifres também. Aquele sangue do sacerdote, quando vinha apresentar o serviço também dos pecadores, aquele sangue era colocado também, como eu falei, né, ao redor do altar, colocava também o que? Na cortina, que já era no véu lá do santuário, e também tinha, sabe o que? Tinha aqui no altar de incenso, tinha também alguns chifres também que o sacerdote colocava também o sangue. E aquele altar de incenso, sabe o que acontecia? Havia um incenso muito cheiroso. Por quê? Aquele incenso, porque com tudo que tinha sangue de animais, imagina só, o sangue tem muito mau cheiro. Então todo dia derramando sangue, ele ficava muito, sabe, poluído. Então tinha um incenso, aquele incenso era para purificar, para dar aquele aroma agradável, para que eles trabalhassem ali também, não fossem repugnante, né, assim, fosse uma coisa mal cheirosa. Então tinha esse incenso. Só que esse incenso era para isso, mas também tinha um objetivo. Aquele incenso, quando queimava, subia diretamente, olha só, ele subia e vinha aqui em cima, tinha uma abertura, não na tenda no alto, mas dentro do véu, dentro da cortina tinha uma abertura. Então, quando queimava o incenso, aquela fumaça vinha diretamente para o lugar santíssimo, para entrar dentro da Arca da Aliança, que eu vou explicar para vocês. Meus amigos, sabe qual é o significado desse incenso, dessa fumaça? Essa fumaça hoje representa, como antes também, representa as nossas orações. Quando você ora, as suas orações sobem para Deus como um cheiro suave. E assim acontecia, naquele momento ali, aquela fumaça ia para a arca, mostrando o quê? Que ia diretamente para Deus também, aquele sacrifício que era feito com o pecador. O amor de Deus é imenso demais. Você vê, a pessoa pecava, se arrependia e Deus estava pronto a perdoar. Mas agora eu vou falar para você sobre o lugar santíssimo. O lugar santíssimo está aqui, que é o terceiro compartimento. Aqui dentro existia, primeiro, quem entrava aqui não era o sacerdote, era o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes. Ele entrava aqui, sabe quantas vezes? Uma vez por ano. Ele não podia entrar, porque a regra era entrar uma vez por ano. Então, uma vez por ano, ele entrava e ali ele tinha uma roupa especial e também ele tinha uma consagração também, com a questão de matar o novilho, que o dele não era um bode. Ele matava agora, para ele entrar lá dentro, que era uma vez por ano, ele entrava lá com 2 sangues. Um sangue de um novilho, né, que ele matava para a consagração da vida dele, por ele e pela família dele. E também levava um pouco do sangue do novilho e também levava um pouco do sangue também de um bode, de um carneiro, aliás. Esse carneiro, né, ou bode mesmo, até me passei, sabe? Deixa eu pegar aqui, o papel caiu. Ele pegava o sangue daquele animal para representar o sangue do povo e colocava sobre a base, o que é sobre os chifres também, sobre a base da Arca da Aliança. Olha só. Lá dentro do lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era toda revestida de ouro, como todos os materiais, como isso aqui, ó.
como o altar de sacrifício, a pia, o incensário, a mesa dos pães, o candelabro, e lá dentro do lugar santíssimo tinha a arca da aliança. Como era essa arca? A arca ela era toda revestida de ouro. Sobre a tampa dela, que recebia o nome de propiciatório, tinha 2 querubins, 2 anjos, que ficavam sempre em reverência assim, ó, reverenciando a Deus. Por quê? Porque era ali que Deus se manifestava. Dentro da arca tinha 3 coisas. O que é que tinha lá dentro? Tinha as 2 pedras dos mandamentos que Deus deu aqui a Moisés no Monte Sinai. Tinha também o maná. O maná era o alimento que Deus sustentava todo esse povo aqui no deserto. Todo dia aqui do céu caía maná para o povo. E mesmo assim o povo ficava murmurando, dizendo que está comendo um pão de miséria. E a Bíblia diz que esse pão que eles comiam era um pão, era a comida dos anjos. Olha só, comida dos anjos, o povo sempre murmurando. E aí, lá dentro da arca também, tinha a vara de Arão. A vara de Arão que floresceu, mostrando ali como testemunha que Deus tirou o povo com mão forte. Ou seja, aquela vara que tocou lá o mar e o mar se abriu. Essa vara floresceu. Imagina só, algo seco florescer. Onde Deus está, meus amigos, pode ser uma árvore seca, possa ser você que esteja morto espiritualmente, Deus pode te dar vida, porque Deus deu vida àquela vara, né, que estava morta, deu flores e fruto também. E ali dentro da arca também tinha as 2 tábuas dos mandamentos, a vara de Arão que floresceu e também o maná que o povo comia. E ali naquele momento, o sumo sacerdote, como eu falei, tinha uma roupa especial, ele se consagrava e aquele sangue que ele levava ali, que era do novilho pelo pecado dele e da sua família, e o sangue representando do carneiro também, que era representando o do povo, ali ele colocava sobre o altar. Ali era o local em que Deus se manifestava. Uma vez por ano tinha expiação. E olha o que acontecia. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui era o poder de Deus. De ano em ano, Deus vinha. Se a população visse essa chama descer aqui representava o poder de Deus. Ali mostrava o quê? Que o povo estava perdoado. Olha só, era tão interessante essa cena, que se o sumo sacerdote entrasse lá dentro com pecado, ele morria, sabe? Por isso que tinha aquele sacrifício de novilho, animal grande, pelo pecado dele, tinha que se consagrar para fazer esse serviço, como hoje também não é diferente. Você que está me vendo, você que prega na igreja, quando você sobe no altar do Senhor, esteja com sua vida consagrada a Deus, porque senão, eu e você, se nós não tivermos com nossa vida sobre o altar do Senhor, nós podemos morrer até lá no púlpito. Hoje as coisas não estão acontecendo isso não, porque está guardando tudo para o dia do juízo, mas antigamente acontecia, mas não brinca não. Se você está em pecado, cuidado se você subir no altar do Senhor, porque senão Deus pode cobrar de você. Então, meus amigos, a gente está vendo aqui o quê? Essa cena aqui se chamava Shekinah. Shekinah representava o poder de Deus. Então, quando o povo via que essa chama descia aqui sobre o lugar santíssimo, o pecado daquele povo todos estavam perdoados. Só que não para ainda aí o processo não, viu? O sumo sacerdote, quando via toda essa cena acontecer, que eles viam que Deus realmente tinha perdoado todo aquele povo, agora o sumo sacerdote saía no meio do povo aqui e pegava 2 carneiros. Esses 2 carneiros tinham 2 funções. Eles pegavam, trazia para aqui, né, para o pátio, e aqui, aqueles 2 carneiros iam ser sorteados, um para ser morto, outro para permanecer vivo. O carneiro que fosse sorteado para ser morto, aquele carneiro representava Jesus Cristo. O sumo sacerdote confessava o pecado, né, o sumo sacerdote pegava o animal, sangrava aquele animal e pegava, né, e colocava lá sobre o altar. Já o outro bode, né, outro carneiro, né, que eu faço confusão, carneiro ou bode. O outro carneiro, né, pegava e era o bode Azazel. Aquele bode que não morreu representava o bode Azazel, né?
É o Azazel, deixa eu ver uma coisa aqui que eu coloquei aqui também. É o bode emissário, que é o Azazel. Esse bode, ele pegava, o sumo sacerdote, pecava, colocava a mão dele sobre a cabeça do animal e confessava o pecado, né? Aquele pecado ali daquele povo, transportava todo o pecado do povo sobre a cabeça do animal. E ali, dentro, no meio dessa congregação aqui, tinha alguém especial. Esse alguém especial era para levar, né, que acontecia de ano em ano, levava aquele animal para o deserto. Naquele momento, aquele animal, ele ia ficar, ó, tempos mais tempo, ele ia morrer, ele ia ficar, não comeria nada, não beberia nada. O fim daquele bode era o quê? A morte. Aquele bode representa Satanás. Se você quiser conferir, até no outro vídeo eu falei, se você quiser conferir, você pode procurar saber Azazel. Azazel dá o mesmo significado que mostrando que realmente faz parte, que é o inimigo de Deus, Satanás. Então, aquele homem que levava o bode, ele voltava e se purificava, tomava banho, se purificava todo, porque é algo muito sério. Então, meus amigos, aqui, não sei se deu para vocês entender, né? Então, a gente está vendo aqui sobre tudo o santuário. E o mais importante de tudo, que esse santuário aqui representa, sabe o quê? Era o quê? Era uma réplica do que existe lá no céu. Esse vídeo é a primeira parte, eu sei que está longo, tá? Mas se você tiver paciência, assista, porque você vai adquirir conhecimento. O pouco que eu sei, eu tenho procurado passar. Não sei muito, existem pastores mais preparados para falar. Eu falo o pouco que eu sei. Então eu vou fazer esse é o vídeo, a primeira parte, e eu vou fazer a segunda parte, que eu vou mostrar para vocês, e ilustrado também, o que é que Jesus está fazendo lá no céu, tá bom? Então, muito obrigada por você ter assistido o vídeo, ter paciência e ter assistido. Pode ter certeza, essa mensagem é uma mensagem de salvação. Essa mensagem tudo aqui, como eu falei, está voltada para Jesus Cristo. Então, isso aqui, se você quiser adquirir mais conhecimento, leia lá Levítico, leia o livro de Êxodo, que vocês vão ver todos esses assuntos aqui que eu estou falando para vocês. Se você gostar do vídeo, compartilhe, curte, né? E se inscreve no meu canal aí, nosso canal, que é meu e de Deus, Giovânia Pio. E muito obrigada por você ter assistido, tá bom? Então, logo mais vocês vão ver a segunda parte do Santuário Celestial.